Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, agora 6h47. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City. Projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. E hoje, um pouquinho diferente, com a apresentação do Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra aqui estar apresentando esse programa aqui da CDL Santos Praia, no Bom Dia Rádio City. Convidados nossos aqui, Maxwell Rodrigues, empresário, e José Geraldo Barbosa, engenheiro, advogado, na qual eu cumprimento. Zé Geraldo, bom dia. Bom dia, Nicolau. Bom dia, os demais companheiros de bancada. Bom dia, em primeiro lugar, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui e pela primeira vez sendo coordenado pelo homem, ele, Nicolau Miguel Obeide. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago, ouvintes. Teremos aí um final próximo de semana excelente e que possamos, além de tudo, desenvolver bons negócios no final dessa semana que se encerra amanhã. Com certeza. Tiago, por favor, nosso WhatsApp aí para os nossos ouvintes que quiserem participar. Olha, o pessoal pode mandar mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o novo, né, Nicolau? É o 991406444. 991406444 ou pelo telefone fixo 2104-5410 ou ainda também através da página no Facebook Bom Dia Rádio City. Bom, vamos lá, as manchetes do dia, Tiago, por favor. Operação em Itanhaém é modelo para toda a região. Ministro da Saúde anuncia repasse de R$1 bilhão para UPAs e Santas Casas. Para inglês ver, Localfrio e Copersucar ainda não pagaram multas à CETESB. Bom, a operação, primeiramente, a Operação Itanhaém é modelo para toda a região. A Polícia Militar de Itanhaém encontrou mais de 1 tonelada de fios de cobre durante uma operação força-tarefa em conjunto com a Guarda Municipal na última terça-feira. O flagrante aconteceu em um depósito de ferro velho da cidade, no bairro de Cibratel. Os fios estavam escondidos embaixo de latinhas de cervejas amassadas e cerca de 920 quilos de fios eram de uma empresa de energia, enquanto 100 quilos pertenciam a uma empresa de telefonia. 3 suspeitos que trabalham no local foram encaminhados ao terceiro distrito policial das cidades e foram autuados em flagrante por crime de receptação. E aí, Maxwell, o que você acha isso aí é velha notícia ou notícia nova velha? Como é que é o negócio, Maxwell? A notícia, Nicolau, ela é sempre mais do mesmo, né? Mas o que a gente pode principalmente pontuar em relação a isso é que quando os órgãos, principalmente de combate e fiscalização, têm um interesse, um empenho, nós percebemos que as soluções elas aparecem, principalmente se nós pudéssemos também fazer um comparativo de uma situação como essa com aquilo que ocorreu nos Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro, Nicolau e Zé, foi uma cidade extremamente segura e me parece, principalmente quando a Força Nacional e as forças, principalmente hoje que nós temos aí no país em função do combate ao crime, estão empenhadas em dar a segurança e o suporte necessário para a população, as coisas acontecem, as coisas ocorrem. E esse é mais um exemplo desse, aonde já é sabido que esse é um tipo de crime que ocorre com uma certa frequência, e a partir do momento que você tem a inteligência da própria polícia empenhada em desvendar um crime como esse, o sucesso ele é iminente. E aí você tem uma situação como essa, aonde demonstra não só a competência do órgão, mas também a capacidade de execução quando existe o empenho, principalmente na questão de busca por esses crimes que ocorrem no modo geral. Mas, Geraldo, eu acho que essas coisas também, complementando aí o que o Maxwell falou,
ocorrem também porque tem receptação, né? Sim, sem dúvida, é isso que eu ia falar. Eu acho que a receptação se você controlar os usuários, aqueles que consomem cobre, principalmente aqueles ferro velho, ditos ferro velho entre aspas, né? E esse pessoal costuma comprar de forma ilícita material rico em cobre, em cádmio e outros elementos químicos importantes. Eles fazem isso e fazem uma renda extra. Isso é comum, né, Nicolau? Isso aí, desde que eu me entendo como gente, isso sempre existiu. Não, mas... Agora, parece que a polícia do litoral agora tem mais controle dessas fontes consumidoras, principalmente aqui na Baixada. Eu tenho percebido que a polícia tem um serviço de inteligência nesse ponto muito mais eficiente. Eles estão conseguindo pegar determinado tipo de quadrilha, nessas quadrilhas de, por exemplo, desmanche de carro, de tudo que diz respeito. Rodas de carro. Rodas de carro também é uma coisa recorrente, né, que acontece. Rádio, por exemplo. Antigamente nós íamos para São Paulo, víamos ali na Imigrantes ali com a Ricardo Jafé, aquelas quantidade absurda de rodas à venda. Hoje eu percebi que diminuiu bastante. Bastante. Eu acho que, Nicolau, se tiver 2 ou 3 é muito. Porque antigamente. Mas ainda tem bastante lojas. Eu não vejo tanto. Antigamente era muito mais. Não de rodas, com outros tipos de. Mas aqui em Santos eu acho que a polícia do litoral aqui tem sido mais inteligente, sabe? Eu percebo que tem um pessoal que usa mais a cabeça em vez da força física, da força ostensiva. Eu acho que é um processo de investigação, né, Zé? Demonstra mais uma vez a capacidade, principalmente desses órgãos, em fazer a investigação, analisar toda a rota desse crime, desde quem consome até consequentemente quem houvesse consumidor faz não o crime, teria, né? São os 2 pontos, são é o processo investigativo. Quando você tem eficiência no processo investigativo, o sucesso ele é iminente. Mas vejam, isso aqui, não sei, antigamente não tinha esse sistema. Quando eu digo antigamente, vamos dizer há 10 anos atrás, eu não percebia isso. Hoje eu vejo com mais constância. Hoje a polícia de Santos, por exemplo, aqui da Baixada, do litoral, pode demorar um pouco, mas o pessoal do Gaetano, o pessoal da seccional daqui vai atrás e pega. Eles não têm mais equipamento, sei lá se tem mais equipamento, estou chutando, mas eu imagino que tem. Mas é uma polícia muito mais eficiente, vamos deixar bem claro isso. Eu vejo, sob o ponto de vista de inteligência, dos caras virem atrás, eles pegam, com aquele crime que houve lá no Guarujá, que mataram lá o secretário, o ex-secretário da prefeita, eles foram ali, seguiram o dinheiro, papai, pegaram, cara. Né? Ninguém ia pegar, principalmente tratando daqueles 2 empresários, que você sabe quem são. Eles conseguiram. A consequência de a polícia investigativa e a inteligência, eu não duvido da capacidade e da eficácia. Agora, a eficiência, ela varia muito do tipo de crime que acontece, né? Infelizmente, isso a gente percebe. Esses crimes de roubo de rodas e calotas de carro, rodas, né? De carros e fios, né? Principalmente fio. O que tem acontecido ultimamente, as empresas de CPFL, como a Eletro, eles têm mudado o tipo de fio. O fio hoje que eles têm usado é com alumínio. Eles não têm mais usado fio de cobre. Os fios com alumínio, porque a incidência de roubo. Se você for aqui se for só alumínio, eles tem uma perda de carga muito grande. Não perde, exatamente. Você sabe disso. O cobre ele é muito mais nobre, né? Sim, e conduz com 90% de eficiência, o alumínio 30%, 20%. Agora, mas também o índice de roubo diminui. Agora, se nós formos aqui do lado do cemitério do Paquetá, em Santos, é muito fácil ver. Eu já cansei de ver naquelas ruas ali laterais da Paquetá, eu já vi queima porque o próprio carrinheiro rouba e aí eles fazem a queima do material para deixar o fio somente no cobre, né? Tirar todo o plástico. Mas eu vou dar um exemplo de que eu entendi que a investigação foi perfeita. Aquele caso aí dos crimes dessas quadrilhas que perseguiram dinheiro, bombardearam os cofres da Prosecco, não é? Prosecur, né? Isso. Teve lá em Ribeirão Preto 3 vezes, em Santo André, aqui em Santos, em Campinas 2 vezes. Eles foram, pegaram os caras. Faltou 1 ou 2, pegaram. Mas e a Feira do Rolo, hein? Aí eu não sei. Na Feira do Rolo, você não acha que ali também tem muita coisa? Tem.
Também é uma feira que, se você for. A gente volta ao processo de receptação, né? Então é algo que. A pirataria, né, Nicolau? É a pirataria. Se você for na Santa Ifigênia agora, vai lá agora. Lá no viaduto Santa Ifigênia de São Paulo, você encontra bateria. No viaduto. Não tô dizendo no bairro de Santa Ifigênia, tô dizendo naquele viaduto. O que tem de pirataria lá não tá escrito, pô. Sem dúvida. A pirataria, eu diferencio. A pirataria são produtos que entraram legalmente, produtos importados de uma forma ilegal, né? Que vieram pro Brasil. Agora. Não, e o genérico? A pirataria é crime. E o genérico? Mas a pirataria, ela é crime, mas é um crime fiscal, é diferente. E o genérico de órtese? E o genérico de próteses? Como é que fica? Bom, aí nós estamos entrando em outro. Não, isso é lá mesmo chose. Não, é que eu tô. Isso é lá mesmo chose. O que eu estava me atentando, o Zé e Maxwell, é em relação às feiras do rolo e a receptação de mercadoria roubada. É sacanagem. Não, isso é uma coisa que a gente vê, essas feiras do rolo, que de repente nós vimos aí alguns políticos envolvidos nesse sistema de que não, coitados, estão vendendo produtos. Aquela região e zona ali do mercado municipal de Santos, nós sabemos disso. Cidade Náutica ali no início da Imigrantes, vai lá, todo domingo tem a feira do rolo, tu nunca foi lá? Mudou? Onde então, é que é agora? Agora é do lado do Centro de Convenções, na Vila Margarida. Então, pior ainda. Agora, você encontra de tudo ali, né, Tiago? De tudo. Agora vamos lá, Nicolau, vamos avançar um pouquinho nisso aí, que eu quero dizer, o conceito. Você viu o que é ter uma gestão eficaz em termos de compliance, em termos de auditoria interna numa empresa? Você, Maxwell, por exemplo, você conhece isso. O que aconteceu com o pessoal do Einstein? Lá pelas tantas auditorias internas dele, detectou que determinado segmento da cirurgia cardíaca estava consumindo material de prótese a mais da conta. Começaram a fazer investigações, chegaram à conclusão que o gerente... Mas ali nós tínhamos médicos ganhando R$100. Peraí, é isso que eu quero te dizer. Os caras fazendo a gestão daquilo, compravam o som de uma firma. Vamos ter que entrar agora no horário político eleitoral e aí nós continuamos aí. Peço aos nossos ouvintes que nos acompanhem a partir das 7h10. São 10 minutinhos, coisa rápida. Bom dia, Rádio City, volta já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Agora 7h15, de volta com o Bom Dia Rádio City. Nicolau Deide. Vamos agora ao testemunhal da Design Gallery. Design Gallery, Marechal Deodoro, Azevedo Sodré, nosso amigo João, uma loja que tem todos os artigos de cozinha. E Design Gallery é uma loja que todos conhecem. De novo repetindo, Marechal Deodoro e Azevedo Sodré. Vá até a Design Gallery com os melhores preços da cidade. Agora, Tiago, estradas e balsas. Balsas e estradas. Chegando as informações agora, balsas e estradas, atenção, travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação e o tempo de espera de aproximadamente 15 minutos ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, o tempo está nublado e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os sentidos também. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os sentidos. Já nas estradas, de acordo com o Twitter da Ecovias, o motorista encontra operação normal somente com lentidão, apenas na chegada a São Paulo pela Via Anchieta, do quilômetro 13 ao 10. Lembrando que, de acordo com o Twitter da Ecovias, o sistema opera em 5x5, Nicolau. E a meteorologia, Thiago? E será que vai ser marolinha ou vai ser ressaca mesmo aqui, como informaram? Segundo informações da internet, diz que hoje à tarde nós teremos, a partir das 14 horas, algumas mudanças no oceano, né? Aqui na Baixada Santista. Vamos aguardar, esperamos que não tenhamos surpresas, né? Surpresas de mau gosto, né? A ressaca, pelo que informa aqui o Jornal Tribuna, será mais branda, porém deverá alagar ali a ponta da praia, hein, Maxwell? Você que mora por ali, tá preocupado? Nicolau, eu sempre falei sobre isso, principalmente nessa questão da ressaca, né? E me parece que é um assunto que vem à pauta
e principalmente muito relacionado ao sensacionalismo, né? Eu disse isso em relação à última ressaca e continuo afirmando o meu pensamento. Aquela ressaca que houve foi mais ou menos como acidente de avião, né? Ou seja, toda a conjuntura ao redor daquela situação contribuiu para que aquilo ocorresse. Então, assim, tivemos ventos altíssimos, a maré estava alta, alta da maré, além da alta da maré. Coincidências, né, de fatores. Foram todos uma contribuição de fatores que levaram àquela condição. Eu acho que muito dificilmente essa ressaca que está sendo anunciada para hoje venha a ter as proporções da última ressaca. E além de ser uma ressaca, eu tenho um entendimento, pode ser que esteja errado, que vai ser algo convencional do que nós já estamos habituados a ter ali na ponta da praia, sem maiores problemas, principalmente para a população. Com certeza esperamos aí que seja algo bem brando. Vamos aí ao notícia do horário. Ministro da Saúde anuncia repasse de 1 bilhão para as UPAs e Santa Casas, Tiago. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou ontem que a pasta conseguiu economizar em 4 meses R$1 bilhão. Essa quantia será investida no custeio de 99 UPAs, unidade de pronto atendimento, na oferta de 1.401 novos serviços de Santas Casas e também hospitais filantrópicos e na ampliação de medicamentos. Esse montante, segundo o ministro, foi conquistado a partir da redução de custos de contratos de serviços gerais, como aluguéis e contas de telefone, dos preços dos medicamentos, além da extinção de cargo da própria pasta. Ao todo, 417 cargos, sendo 335 de livre nomeação, foram extintos. Barros ainda explicou que a prioridade a partir de agora será modernizar o atendimento à população com novas tecnologias que vão trazer benefícios aos pacientes. Segundo o ministro, os sistemas de informação do SUS é a grande prioridade para melhorar o atendimento e também reduzir custos. O anúncio da liberação de recursos foi feito pelo ministro da Saúde, acompanhado do presidente Michel Temer e do presidente da Confederação das Santa Casas e Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti. E aí, Zé Geraldo, nós estamos conversando aqui nos bastidores a respeito de administração de hospitais. 1 bilhão foram economizados em 4 meses. Então quer dizer que o negócio, a sangria tava a toda, né, Zé Geraldo? Eu não sei se eu posso dizer que 1 bilhão foi economizado quando segundo a notícia do ministro, né? Falar que economizar 1 bilhão em torno de telefone é ridículo isso, né? Você deixou de enviar verbas para o SUS para uma série de municípios, isso sim que ocorreu, ou determinados tipos de cirurgias eletivas não foram realizadas por conta de falta de verba. Se você for hoje em qualquer hospital público de São Paulo, você vai ver uma demanda, por exemplo, por cirurgia com colo de fêmur ou do braço, se tem da musculatura aqui que a gente chama no braço supraespinhal e infraespinhal. Esse tipo de cirurgia, os caras não têm o mínimo controle disso e tem gente esperando 40 dias, 45 dias de espera. Agora, recentemente, em São Vicente, teve uma senhora de 60 anos, se me falha a memória, com 45 dias que ela ficou esperando num CREX oportunidade para ser operada. Ela foi a óbito, cara. Foi a óbito. A senhora que quebrou o fêmur, ficou 41 dias internada. Então, ali foi realmente um caso crítico. Mas, Maxwell, esse verdade ou mentira, mas 1 bilhão economizado das UPAs e Santa Casas, eu, no meu parecer, no meu entendimento, eu entendo que, por exemplo, uma sangria aí, né? Eu acho que tinha uma veia aorta rompida, vazando direto e foram lá e dando uma costurada, porque não é possível. 1 bilhão em 4 meses, eu acho que é muito dinheiro. Zé, Nicolau, ouvintes, nós precisamos organizar, na verdade, como é feita a gestão. Isso a gente vem debatendo já há muito tempo. Quando a gente recebe o anúncio de uma informação como essa, mais uma vez a gente percebe que principalmente a iniciativa pública tem o foco no investimento e não no custeio. O que eu quero dizer com isso, Zé e Nicolau e ouvintes? Quando nós
estamos passando por uma situação, principalmente econômica, que nós temos hoje no país, nós temos de se ater inicialmente no custeio. E se essa verba veio realmente em virtude de economias que foram realizadas, eu acho que sim, foi uma ação acertada, principalmente por parte do governo. Mas a partir daí, disponibilizar esta verba para investimento, eu ainda acho que é um erro, é um passo à frente daquele que é necessário dar no atual momento. Por quê? Como o Zé principalmente pontuou aqui, existe uma demanda hoje, não só na área da saúde, mas também em outras áreas, principalmente por ações que estão represadas e que precisam ser geridas melhor. Ou seja, ao invés de concentrar no investimento, nós tínhamos que concentrar a máquina na gestão para que principalmente pudéssemos ter um custeio adequado, o atendimento melhor, principalmente em relação aos investimentos que já foram realizados, para que os erros cometidos no passado não fossem cometidos de novo agora com a situação que está sendo anunciado pelo próprio ministro. Só para que a gente resuma e o ouvinte tem um entendimento. Quando a gente faz um investimento, seja ele qualquer que seja, por exemplo, quando nós adquirimos um novo carro, Nicolau, Zé, nós temos que se preocupar com o custeio desse carro, né? Ou seja, quanto custa a manutenção, o quanto eu vou gastar de IPVA e se eu consigo suportar todo o custeio deste veículo. O que a máquina pública hoje não faz é exatamente isso. Ela libera valores para altos investimentos, como foi anunciado pelo próprio ministro, dizendo que vai investir tecnologias para maiores controles e assim sucessivamente, mas nós não percebemos ainda que existe um direcionamento também para além do investimento para a relação de custeio, o que é de suma importância. Então nós percebemos que todos os investimentos que são feitos hoje pela máquina pública, depois de 2 ou 3 anos, eles estão sucateados. Por quê? Porque não existe a preocupação em dar a continuidade dentro desses processos. Eu percebo em vários órgãos públicos, obras novas, por exemplo, e elas surgem, as obras novas, o grande feito, às vezes de uma prefeitura, do estado ou da União, e depois a manutenção daquilo não ocorre. E aquele equipamento ficou sucateado. Mas o que me chamou a atenção aqui, o Maxwell e Zé Geraldo, em relação a essa economia, foram 417 cargos que foram extintos. E 335 foram de nomeações. Então ali, pelo que eu percebo, era a farra do boi, né? 335 cargos dentro da saúde ali, de pessoas que não fazem a mínima diferença com a extinção desses cargos. E outra coisa que chamou a atenção também foi a redução de custos de contratos, que é onde a gente, né, sempre levanta assim, aquela pulguinha atrás da orelha, sempre estão nesses contratos. Mas a economia, eu acho que foi bem-vinda, 1 bilhão sendo aplicado, reaplicado aí, e surgindo uma boa notícia dessa. Eu acho que a gente aqui não fala só sobre. Olha aqui, a gente não dá só má notícia, a gente dá boa notícia. Eu entendo o seguinte: se você colocar aí uma auditoria interna em todos esses contratos que eles fizeram, em todos esses itens que eles estão arguindo, eu digo que eu tiro ainda mais, no mínimo 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Tô te falando sem conhecer os contratos. Porque todo e qualquer contrato, se bem negociado, tá? Porque o brasileiro, ele é muito safo na arte de fazer contrato. Quando você tem um departamento jurídico que só lida, e isso é para você, Maxwell, que só lida com as partes, com os vícios jurídicos, é fácil encontrar um disso. Porque o que você tem que trabalhar é verificar se há cláusulas leoninas ou não há cláusulas leoninas. Se o contrato é equilibrado ou se o contrato é desequilibrado. Se as cláusulas, os parâmetros técnicos colocados são adequados ou não são adequados e qual a fonte que originou aqueles parâmetros. Quando você tem esse enfoque no contrato, com segurança, com tranquilidade e com experiência profissional, eu digo para você que sempre dá para reduzir. Um contrato sempre dá para ser aprimorado. Isso é uma tese, em todo sentido, porque você pode reduzir o teu lucro. Num regime capitalista, você tem a força do maior sobre o menor. Mas depende da capacidade. Ela existe. Regime capitalista significa uma disputa entre o consumidor
e o fornecedor. Quem tiver mais capacidade vai cérebro, impor, vai fazer imposição, vai fazer o seu foro. Essa é a coisa. Agora tem que jogar sempre dentro da legalidade. Sem dúvida. Se jogar dentro da legalidade, agora numa relação num órgão, um ente público, cara, de começo o objeto da contratação já é mal feito. E aí permite várias. Mas aí nós voltamos à questão da Lei 8666, aonde a lei de contratações e principalmente de licitações, ela é muito ruim e ela é muito antiquada. E ela não permite muitas vezes que ações como essa que você está pontuando, elas sejam executadas. Pega um modelo no qual ele é elaborado hoje as licitações e você vai perceber, não só eu, você e até os próprios ouvintes, que essas condições elas não são favoráveis. Haja vista que você tem que especificar absolutamente tudo. Eu percebi, principalmente agora com a questão da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, aonde foi criado um novo regime de contratação chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, aonde o ente público diz aquilo que ele quer, ele não especifica aquilo que ele quer, porque muitas vezes a própria gestão pública não tem conhecimento técnico para especificação, e aí onde está o problema, porque ela tem que buscar como se fosse um suporte, uma consultoria no mercado, e aí você pode alimentar de novo todo aquele ciclo de corrupção, que é o que a gente está mencionando aqui. Então, se você tem um regime diferenciado de contratação, como mencionei, que é a própria questão do RDC, você pode favorecer o mercado, porque você coloca o foco no resultado que a contratação vai apresentar do que necessariamente nas especificações relacionadas a um produto ou um serviço. Seja como for, né? Apesar do Zé Geraldo, do Maxwell, nós podermos economizar mais, mas eu gosto de olhar com otimismo. Eu gosto de ver que eu acho que é uma notícia boa, não é notícia para inglês ver. Vamos lá, 7h29. Vamos ao WhatsApp aí, Participação, sim, o Nicolau. Participação do Mariano Gomes, que diz assim: bom dia, referente à notícia da ressaca, né, que foi falada agora há pouco, a prefeitura falou que iria viabilizar no aplicativo, avisando aos moradores da Ponta da Praia quando houvesse essa tal ressaca importante. Já está funcionando? Os meios de comunicação, Facebook e tem também um cadastro, jornais, né? Estão informando bastante, mas eu acho o aplicativo também muito interessante. Isso deve levar algum tempo, né? Para a prefeitura poder fazer isto, mas acredito que seja feito. É mais um caso, Nicolau, se você me permitir, que eu digo de inventar a roda, né? Você já tem aplicativos hoje disponíveis no mercado que podem te dar essa informação. Então fica a dica aí, um dos aplicativos bastante utilizados, principalmente por todas aquelas pessoas que se utilizam da navegação no modo geral, é o Windiguru. Então você baixa o Windiguru lá, o Windiguru vai te dar a tábua de maré, vai te dar as consequências de tempo, entre todas as relações que Como é que é o nome, hein? Windiguru. É só você baixar lá, Wind de vento, Guru, né? Wind com W-I-N-D, Guru. Então fica a dica aí e vai um conselho para a prefeitura. Não precisamos gastar dinheiro com isso. Já existe tecnologia disponível para esta aplicação. Participação do Edson, Nicolau. Bom dia. Será que aqui na Baixada Santista nós conseguiremos economia na saúde também, referente à notícia? Eu espero que sim, né? E o que você acha, Zé? Será que aqui? Eu queria dar um aditamento a isso que o Maxwell falou. O Windiguru. Tinha certeza. Claro, tinha certeza, Nicolau. Você tá mexendo na minha área. Ele tava muito quieto aqui. Você tá mexendo na minha área. Você tá mexendo na minha área. Não vou falar mais, prometo. O que eu quero dizer é o seguinte, não é prometo. Você tá mexendo na minha área. Aí tem uma coisa chamada intelectual, né? Aí você tem que respeitar. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem um fenômeno de influência de maré, influência de ventos, tá? Você pode detectar isso com uma antecedência de 15, 20 dias, mas isso tem que ser feito por órgãos tipo Serviço de Meteorologia da NASA. Tem robustos computadores que dão as informações por Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado em São José dos Campos. Esse pega todas as fotos, traduz isso aí e informa por diversos, por exemplo, para a base aérea de Santos, para praticagem. O que tem que ter aí com o serviço da prefeitura é antecipar em 15, uma semana ou
o melhor que puder, 3 dias, e saber esses dados, qualificar esses dados, interpretar esses dados, porque isso não é caso fortuito, não. Isso é um caso previsível, depende do descongelamento das geleiras da Antártica. Isto que ocorre. Se você fizer isso e informar a prefeitura não tem poder nenhum de prevenir. A prefeitura tem poder apenas de receber e emitir um sinal de aviso de cadastro às pessoas. Isso que tem que ser, como acontece, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos. Vamos a só mais uma notícia aqui, que o Ayrton do Gonzaga está solicitando que as lixeiras dos canais onde passam os pedestres não estão mais lá. Está sem lixeira, por favor, resolvam isso. O Ayrton, por favor, nos informe aí quais são os canais, se é canal 3, se é canal 4 e quais são os locais que não tem nós temos pessoas da prefeitura que nos ouvem, eles poderem providenciar. E também aqui a Maria Aparecida, eu sei disso, Maria Aparecida, ela está dizendo que a feira de material usado e reciclado é registrada pelas CEAS, que é a Secretaria de Ação Social, tem fiscalização política militar e guarda municipal. Fica na Vila Nova, perto do mercado municipal. Nós sabemos disso, mas isso não quer dizer, Maria Aparecida, que tem pessoas regulamentadas, como tem pessoas que não estão regulamentadas. Vamos aí ao break agora, Thiago? Breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais Bom Dia Rádio City. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h36, agora de volta com o Bom Dia Rádio City aqui na 102. Nicolau Beide. Bom, Thiago, vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. Trazendo o Giro Nacional agora, MPF afirma que Lula é o comandante máximo pelos crimes de corrupção na Petrobras. O Lula, STF envia para Moro uma das ações em que Cunha é réu. Tesoureiro diz que pedido de antecipar 7 bilhões a estados é inviável. O governo Temer avalia que denúncia contra Lula pode enfraquecer protestos. Força Tarefa apresenta balanço, 106 condenações e pede 38 bilhões de volta. Thiago. Segundo as informações do Giro Nacional, 7h37 agora, a MPF afirma que Lula é o comandante máximo pelos crimes de corrupção na Petrobras. E aí, Maxwell, e agora? Mentira. Será? Hoje nós temos aí. Descobriram que ele é o chefe mor. A Lava Jato denunciou Lula e Marisa no caso Triplex. A Operação Lava Jato denunciou formalmente o ex-presidente Lula e sua mulher, Dona Letícia, Dona Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e entre outros. A denúncia envolve o Triplex em Guarujá. O procurador da República, Deltan Dallagnol, chegou a afirmar que Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção. O petista voltou a negar, isso é óbvio, né? Que ele voltou a negar as acusações, e dirigentes do PT veem que isto é uma perseguição. Isso é perseguição, Maxwell? Nicolau, Zé, vamos analisar. Ele é um coitado perseguido. Vamos fazer uma análise, né? Principalmente hoje, quando você é proprietário de qualquer estabelecimento ou presidente de qualquer entidade jurídica privada, você é responsável por toda a cadeia decisória dessa empresa ou desse órgão ou o que quer que seja. Nessa condição específica do Lula, principalmente quando estourou o escândalo do Mensalão, ele se utilizou do artifício principalmente de não saber absolutamente de nada, aonde muito da responsabilidade foi imputada no Zé Disseu. E o Zé Disseu, condenado a esta condição do Mensalão, e sofreu todos os processos inerentes a isso.
Passado isso e com a saída deste ator chamado Zé Dirceu daquele processo do Mensalão, nós tivemos o processo da Lava Jato. E mais uma vez demonstra aí, ou tenta-se a defesa imputando a condição de que não se sabia de nada novamente. Então, nós podemos analisar de duas formas, e isso é claro, e principalmente em relação ao discurso do próprio procurador. Ou existe o envolvimento por parte do Lula, de certa forma, que ele era o comandante total do esquema, ou podemos dizer de forma muito clara e muito transparente, é o pior gestor público que nós tivemos na história desse país, porque se ele não sabe de nada há tanto tempo, é muita incompetência para gerir um país de proporções continentais como o nosso. Tô certo, Zé? Muito certo. Eu quero, primeiro referendo todas as palavras que você falou, porque o que salta nos olhos, e eu queria ressaltar isso, e ressaltar mesmo, foi a defesa empregada pelos advogados dele, dizendo que o imóvel, o Lula não tinha o título dominial. O que é o título dominial? É a matrícula, matrícula e a averbação em cartório de registro de imóvel. Isso é de uma, sabe, cretinice tremenda. Se você me der um segundo só para me permitir fazer o mesmo paralelismo, é a mesma condição para mim de que dá atestado de burrice para a população. Sim, sim. Porque você também, quando você diz que uma empreiteira doa milhões para um partido, isto é um processo legal? É legal, tá dentro da legalidade. Mas algum interesse ela tem, mas né? qual é o interesse que existe nisso? Óbvio. Esse modelo no qual principalmente a defesa do Lula tá apontando, dizendo, olha, a matrícula não é dele, mas todo político, pelo menos o que nós sabemos nesse sentido, e todos os escândalos que são estourados nesse sentido demonstram isso, eles não colocam nenhum patrimônio em nome deles. Eles sempre têm laranjas envolvidos dentro desse processo. Exatamente, é isso. Então é mais ou menos como der atestado de burrice para essa geração, e que é uma geração muito mais informada hoje. Não, eu queria ponderar com vocês que o pessoal do Paraná, do Ministério Público do Paraná, a Polícia Federal, a Receita Federal, é um pessoal muito bem informado. Em primeiro lugar, é só em níveis de doutores, pós-graduados. Embora o Dallagnol e o Lima sejam pessoas naquela faixa limite 38, 40 anos, são pessoas de altíssimo gabarito e que leem muito, estudam muito. Essa que é a verdade. Quer dizer, os advogados do Lula não são páreo para esses caras. Não são páreo. Primeiro, eu entendo que tá muito bem provado, eles conseguiram pegar todo o conjunto de provas, de indícios, inclusive dos contratos da Petrobras que deram origem a grana, ao dinheiro para reforma e compra do apartamento. Foi tudo um sistema engendrado. Zé, o apartamento, eu acho que é um motivo, né, que eles mostram em relação ao todo o esquema até que existe. O próprio sítio. Porque compraram. Ele tá sendo condenado a devolver mais de 86 milhões. Mas compraram um triplex, eu acho que um ex-presidente da República teria condições tranquilamente de comprar esse triplex, pagar em parcelas, porque também não é nenhum preço exorbitante. É um triplex num valor até de 3-4 milhões de reais. Ele já tinha comprado um apartamento de 141 e tal. Então, agora eu acho assim, é o fato de ele negar, né, a existência, negar o título de posse desse triplex, e a dona Marisa, a esposa dele, entrar com um processo administrativo contra a construtora, solicitando... Não, entrou com processo jurídico dia 22/7 solicitando o ressarcimento. O ressarcimento. Então, se não era seu, como é que você pode solicitar o ressarcimento de alguma coisa? Veja, que tá, então, a Polícia Federal, muito incoerentes. A Polícia Federal e o Ministério Público, queria dizer para vocês, passar atestado de eles entraram para a população. A Polícia Federal, a população, eu entendo que vocês são realmente deixa eu explicar capazes. A Polícia Federal e o Ministério Público soltou alguns dados, mas eles têm outros números, outras provas na mão. Essa que é a verdade. O que eu queria te dizer é que quando a gente é intimado, qualquer um de nós, se for intimado por um órgão público, né, indiciado, vamos dizer, para prestar declarações, a sua primeira atitude que você vai ter é comparecer lá, ou não? Você não vai comparecer lá? Sem dúvida. Você vai ficar desclassificando a polícia, você vai lá e sabe o que você vai se defender, se você não é verdade? Eu convido a todos aqui que vejam um organograma que hoje está exposto no Jornal Tribuna,
onde mostra o Lula como foco central e todos os indícios que o envolveram. E pode perceber que ele não sabia de nada, né? Apesar de todo esse envolvimento desse organograma aí que você mencionou, dá para entender que não dá para saber de nada. Bom, vamos à próxima notícia que também envolve a mesma coisa. A STF envia para Moro uma das ações em que Cunha é réu. E agora, hein? O bicho vai pegar. Eu falei lá isso. pra República de Curitiba, como é que vai ficar a situação do Cunha? E se tiver uma delação premiada? Zé, eu acredito tem gente que não tá dormindo, eu acredito em pesquisa eleitoral. Não, mas ele vai fazer olha, mas será, Maxwell, que tem gente que não tá dormindo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Deve ter gente. Pode ser que sim, e de alguma forma esse processo ele possa se estender por um prazo maior do que aquele que nós esperamos. Mas eu tenho um entendimento que ele caindo na mão do Sérgio Moro, ele tá bastante enrolado, né? E encrencado para poder justificar principalmente o que a gente fala do que foi mencionado por ele em relação ao trust, né? Eu acho que além de trust ele precisa believe, Zé. Então é trust and believe. Então ele precisa confiar e acreditar que ele não vai ser condenado. E Tesouro Nacional diz que pedido para antecipar 7 bilhões a estados é inviável. E os estados, hein? Rio de Janeiro. Não, tem 14 estados ameaçando decretar estado de calamidade. Não, porque é óbvio, né? Por que eles estão tentando isso, Maxwell e Zé? Porque não tem dinheiro. Por que não? Porque o Rio de Janeiro deu golpe de mestre, né? Rio de Janeiro decretaram estado de calamidade. Agora os outros estados falam, peraí, se o Rio de Janeiro recebeu o dinheiro, porque decretou, eu também vou decretar, agora, eu também quero dinheiro. Agora todo mundo quer mamar nas tetas da viúva, né? Essa que é a verdade. E a situação... Os modelos, Nicolau, se vocês me permitirem, a gente tem que falar isso. É um modelo, entre aspas falando, se eu posso pontuar dessa forma, um modelo de escravidão, porque o município depende do estado e o estado depende do governo federal. Esse modelo que existe hoje, ele tem que ser alterado. Nós precisamos dar autonomia para os municípios e para os estados, para que eles possam recorrer às suas receitas e, consequentemente a isso, fazer a gestão. Eles precisam ter uma independência maior do governo federal. Não querer te corrigir. Eu não posso toda hora lá em Brasília pedir bênção, Zé. Vamos supor. Aqui em Santos, o porto nasceu antes da cidade. A cidade foi agregada ao porto. Essa que é uma verdade. A gestão do porto é federal. A gestão do porto é em Brasília, não é nem federal. É federal. Mas aquele grupinho da CEP, da ex-CEP, por que não volta a ser o que era antes? Você dá um poder de fiscalização pro município, tá certo? É e você pode deixar com que a gestão seja federal. A gestão. Mas o poder de fiscalização e arrecadação tem que ser do município. O impacto está aqui. É aqui que o dinheiro tem que circular. E é esse difícil, o grande problema. Alguém abrir mão de receita, né? Eles fizeram tantas. A Codesp, desculpe, mas a Codesp tem lucro, vamos supor. Tem lucro, o dinheiro vai para Brasília, pô. Não é verdade? Sem dúvida. Aí Brasília é que vai fazer a distribuição conforme os deputados que estão lá passando os seus chapéus. Não é isso? É mais ou menos dessa forma. Então, assim, Nicolau, Zé, ouvintes, o modelo tá errado. Nós temos que mudar o modelo. Nós temos que dar a descentralização e temos que fazer com que essa descentralização ela reflita diretamente em compromisso e responsabilidade. E aí, quando eu falo em responsabilidade, são direitos e deveres. Então, as prefeituras vão ter direitos, mas também têm os seus deveres. E situações como essa, onde que um político diga que não saiba de nada, não pode mais acontecer. Porque se ele foi eleito pelo povo para exercer uma função e um mandato, consequentemente a isso, Zé, ele tem que ser responsável por todos os atos que estão relacionados dentro de uma prefeitura, de um estado ou do próprio governo federal. É verdade, isso é uma das coisas que o Brasil, a reforma que se diz política tem que contemplar também uma reforma administrativa. Mas nós temos a obrigação de discutir esse ponto. Claro. Nós não podemos nos contentar, como eu já ouvi em outros casos, dizendo assim, se nós formos fazer uma comparação de 10 anos para trás com hoje, nós melhoramos demais. Ok. É fato, nós realmente melhoramos em relação a muitas condições, até porque a população hoje anda muito mais politizada do que era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás nós nos preocupávamos muito mais com o futebol brasileiro do que com a política. Hoje nós nos preocupamos muito mais com a política do que com a própria seleção brasileira, não é verdade? Mas nós temos que dar um processo de continuidade nessa melhoria que nós estamos desenvolvendo dentro do nosso país. Não podemos parar. Eu vou juntar já esse comentário seu, Maxwell, e falamos sobre sangria e economia, né, da saúde. A Força Tarefa apresentou um balanço de 106 condenações
e pediu 38 bilhões de volta. Será que esse dinheiro vai voltar realmente para os cofres públicos? Falta complementar a informação, hein, Nicolau? Não sei se eu ouvi ou não, o Zé pode me ajudar. Quantos políticos foram condenados? 106. Políticos? Não, políticos nenhum. Pessoas foram condenadas. Mas políticos nenhum. Então, voltamos de novo no modelo, Zé. Tô certo ou não? Tá certo. Voltamos de novo no modelo, né? Então, assim, isso fere diretamente aquelas pessoas que estão ao redor, mas político, o acho que Zé Dirceu, o Delcídio, quem mais? Me corrijam aí se tiver mais. Na Lava Jato nós não tivemos ainda nenhuma condenação, né? Então, eu acho que isso precisa se estender. Eu acho que quando você assume um cargo público, STF nenhum. E quando você assume um cargo público, Zé, você tem que ter responsabilidade. E você tem que responder por essas responsabilidades que você tem. Bom, vamos lá. Agora, terceira notícia aqui para inglês ver. Será que é mesmo? Local Frio e Copersucar ainda não pagaram as multas da CETESB. Pois é, Nicolau, multados por gerar danos ao meio ambiente e também à população, os terminais da Copersucar e Local Frio, ambos realizados e localizados no Porto de Santos, ainda não pagaram os valores à CETESB. O ex-gerente da CETESB e ex-secretário de Meio Ambiente do Guarujá, Hélio Lopes, em entrevista ao jornal Boqueirão News, declararam que essas punições podem demorar muitos anos para serem pagas. Segundo ele, as empresas apelam para o setor jurídico para protelar ao máximo, mas dificilmente vão obter sucesso, apesar das batalhas jurídicas demorarem longos anos. Em nota ao Boc News, a Local Frio esclareceu que a multa está em discussão em âmbito administrativo. A assessoria de imprensa da Copersucar não respondeu até o fechamento dessa matéria, realizado pelo jornal, assim como o promotor do meio ambiente, o senhor Dauri de Paula Júnior, também não respondeu aos questionamentos em relação ao andamento do processo. E aí, Zé? Essa é uma das coisas que isso aí que mais me irrita, é isso. Essa multa vai ser paga, com certeza vai ser paga, mas fica se procrastinando o pagamento, não é? E eu não sei por que isso. Tem que ter em fase de execução, teria que ter uma medida aí mais rápida para a empresa pagar. Ela fica procrastinando o indefensável. Porque se houve dano ambiental, está comprovado o dano ambiental, aplica-se a multa correspondente. Usando os trâmites legais, né? É tão simples, no meu entendimento, fazer a condição de imputar a responsabilidade, principalmente fruto dessa responsabilidade, fazer com que as empresas tomem as ações necessárias. Veja só, Zé, é muito simples você colocar, principalmente na renovação do alfandegamento, que caso haja qualquer evento como este, a empresa tem a obrigatoriedade de fazer o depósito da multa em juízo. E aí, posterior a isso, você discute no âmbito jurídico a responsabilidade ou não. Sim. Mas o depósito você tem a obrigatoriedade de fazer. Você faz o depósito judicial, Zé. Eu sei, mas caso não seja feito, você não dá a renovação do alfandegamento. É simples. O que eu acho interessante é que essas empresas prejudicaram outras empresas também. Sem dúvida. Fundamental. Sem dúvida. E tudo se passa como se nada se passasse. E isso é o que vai continuar ocorrendo. Nós percebemos aí que agora a notícia, a própria mídia veio divulgando de que vai ser construído um banco de dados de carga perigosa no Porto de Santos. Ridículo isso. E honestamente falando, Zé, eu me parei para perguntar. Eu falei assim, o ADE02, o ISPS Code já são legislações que obrigam os terminais a ter essas informações. Então assim, o que nós vamos construir? Nós vamos fazer mais do mesmo no intuito de que nós precisamos sim ter maior responsabilidade. Tem um software que pega todas essas informações e gera um relatório. Todo terminal alfandegado hoje, para que ele possa movimentar e gerenciar, principalmente o billing. O que é o billing? É cobrança, né? Para que ele possa cobrar o cliente dele, ele tem que ter ciência de tudo aquilo que está dentro do terminal dele. Essa informação, ela já existe. Então eu não preciso construir algo novo. O que eu preciso é disponibilizar essa informação. Sim. É isso que a gente precisa fazer e ter responsabilidade em relação àquilo que está sendo movimentado. É muito simples nesse sentido. Bom, Thiago, pedir para você reforçar aí os nossos WhatsApp. Olha só, o nosso WhatsApp é o 991406444, onde você pode mandar o seu nome completo, bairro e telefone e fazer o seu questionamento, ou pelo telefone 2104-5410.
Giro esportivo. Ricardo Martins. Giro esportivo. Vamos lá agora sim com o Ricardo Martins. Ô Ricardo, bom dia. Opa, legal, bom dia a você, bom dia ouvinte ligado na Rádio City FM. Bora falar de futebol. Campeonato Brasileiro ontem, rodada que se completa hoje, né? Vamos ter mais partidas terminando hoje, principalmente o São Paulo jogando no Morumbi, logo mais às 9 da noite contra o Cruzeiro, mas ontem em campo os paulistas, né? E tivemos uma grande vitória da Ponte Preta jogando em seu estádio, 3-0 para cima do Grêmio. Com o resultado, o Grêmio de Futebol porto-alegrense não tem mais treinador. O Roger foi mandado embora, não é mais técnico do Grêmio, na verdade pediu demissão. Tivemos ontem no Palestra Itália a vitória do Palmeiras, nada, que vitória do Verdão, nada, o empate com o Flamengo em 1-1, Palmeiras perdia por 1-0, o Flamengo teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mesmo assim, com o homem a menos, o Palmeiras chegou ao gol de empate com o Gabriel Jesus. O Corinthians também ficou no empate, 1-1, jogando fora de casa contra o Coritiba no Paraná. E o Santos Futebol Clube, ufa, venceu fora de casa, num jogo que foi muito pressionado. Santos fez 1-0 logo no comecinho do jogo com o Zeca, e o Peixe termina essa primeira parte da rodada, vamos dizer assim, na terceira colocação, mesmo. E aí, Ricardinho, e o Peixe? Foi sufoco ou foi administrado? O que tu achou? Foi o sufoco danado, né, Nicolau? O Santos fez 1-0, o gol do Zeca no comecinho do jogo, com o resultado do Santos vai terminar a rodada entre os 4 primeiros, mas foi muito mais um gol no começo e depois se segurar, teve ali 1 ou 2 contra-ataques, mas o Vanderlei fez grandes defesas e os jogadores do Botafogo estavam com o pé, como você costuma dizer, Nicolau, com o pé torto, né, Nicolau? E aí, Ricardinho, e hoje, hein? Vamos torcer pra quem? Atlético Mineiro? Não, né? Ele vai ter que perder hoje, será? O ideal seria uma vitória do Sport Clube do Recife, né? O jogo é complicado pro Sport, vai jogar em Belo Horizonte, né? Contra o Atlético Mineiro, a tendência é que o Galo consiga um resultado. O importante pro Santos é que vai terminar a rodada entre os 4 primeiros colocados, termina à frente, pelo menos, do Corinthians, né? Que hoje já está fora do zona do rebaixamento, já está fora do rebaixamento há muito tempo, né? Está fora dos 4 primeiros colocados. O importante pro Santos é que vai terminar na vaga para Libertadores da América. Agora, o que não dá para entender é o Grêmio, queda livre, hein, Nicolau? O Grêmio tá aí tentando se recuperar. Será que ele sobe? Será que agora vai, não? Com técnico novo? O que vai acontecer? Né? Então, a tendência aí é que o Grêmio traga um treinador, se fala em Fernando Diniz, né? Agora, o que pode acontecer no final de semana, Nicolau, ouvintes da Rádio City, é o seguinte, hein? É o Corinthians que joga o clássico contra o Palmeiras sábado no seu estádio, perder, e aí não vai ter para onde correr, não. O Corinthians deve ir atrás do Roger, ex-técnico do Grêmio, que foi sondado pelo Corinthians, né? O futebol é uma ciranda, as coisas mudam muito rápido. O Cristóvão Borges, se não conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, pode perder o emprego. Nicolau, eu volto amanhã para falar mais de futebol, Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos. Você liga, a gente entrega e não cobra nada. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem o café e o açúcar. Um grande abraço. Bom dia, Nicolau! Gostei. Igual do Zé. Um abraço pra você também, Ricardo. Valeu. Bom dia. Agora faltando 1 minuto para as 8, Nicolau Mendes, infelizmente chegamos ao final, né? Suas considerações finais de mais um Bom Dia Rádio City. Hoje é um pouco diferente, né? Um pouco diferente aqui. Agradeço aí os nossos ouvintes e agradeço a presença aqui do Maxwell Rodrigues, Zé Geraldo Barbosa, e agradeço a todos os nossos ouvintes aí. Não deu para ler todos os WhatsApp, mas o horário nos limita. Um abraço a todos e até amanhã com a volta do Zé Ritor 4. Um abraço. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.